Olá, amigos e amigas, eu sou Moisés Vieira, da Vertical Church, do seu programa Pastor Online. Estamos aqui para mais um bate-papo. Depois da vinheta, estaremos falando de um assunto muito interessante. Olá, amigos e amigas. Você tem problema por não ir aos cultos da sua igreja? Você já foi chamado a atenção? Você gosta de estar presente? Vivemos dias em que as pessoas têm dificuldades para ir aos cultos, né? As pessoas têm dificuldades para estar presente nas reuniões, nos cultos. E aí fica sempre aquela pergunta: pastor, eu sou obrigado a assistir culto? Eu sou obrigado a estar presente em todos os cultos? É isso que nós vamos estar falando hoje. Mas antes eu quero te pedir para você que se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar mais essa palavra maravilhosa, nos ajude se inscrevendo, comentando, compartilhando e curtindo os nossos vídeos. Eu conto com a sua ajuda porque isso nos mantém no ar, beleza? Vamos lá, a pergunta que me fizeram: poxa, eu sou obrigado a assistir culto, eu sou obrigado a estar presente nos cultos da igreja, eu tenho que ir em todos os cultos? Na verdade, não, você não é obrigado a participar de cultos, a estar presente nos cultos, a frequentar cultos. Essa obrigação não existe. Mas é importante ressaltar que as pessoas, quando elas entendem o Evangelho, quando elas entendem o Evangelho, entendem a palavra de Deus, compreendem a importância da comunhão, dos cultos, né? Na verdade, o que é um culto? O culto nada mais é do que uma oferta que você dá a Deus. Na verdade, quando você vai cultuar a Deus, você está dando a Ele um sacrifício vivo, entendeu? É como se você estivesse dando um presente para Deus. As divindades, né, das religiões antigas, elas se fortaleciam. Quando você fala da religião da antiga Grécia, né, o politeísmo, que eram vários deuses, esses deuses eles se fortaleciam quando eles eram adorados, venerados, ou quando eram feitas orações para eles, né? Isso na mitologia, era a palavra que eu queria lembrar, na mitologia grega. Então, os cultos às divindades fortalecia as divindades. Na religião cristã ou judaico-cristã, o significado não é esse. O significado do cultuar, na verdade, não é que Deus se fortalece quando você cultua Ele. Pelo contrário, né? A função do culto, né, para o crente, a função do culto na igreja é para fortalecer a igreja ou a pessoa que serve a Deus. Lá no Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para o salmista, o convite para ir à casa do Senhor, ou à igreja, ou ao tabernáculo, ou ao templo, era um motivo de alegria. Ele se alegrava quando alguém o chamava para ir ao templo, né? Os apóstolos do Novo Testamento, né, das Escrituras, eles tinham o hábito de ir ao templo pelo menos 3 vezes por dia. 3 vezes por dia eles iam, pelo menos, tá? Eles iam ao templo. Então, o ir ao templo, por que as pessoas tinham que ir, ou por que elas iam tanto ao templo? Quando você deixa de ir, e é totalmente compreensível nos dias de hoje, por causa da correria, trabalho, cursos, faculdade, estudo, reunião, não sobra tempo para você com a sua família, não sobra tempo para você passear, não sobra tempo para você curtir a vida. Você trabalha tanto e você não tem tempo para curtir a vida, porque justamente no final de semana tem o culto. Claro que o culto não é todo o final de semana, é lá um período de 2 horas, 1h30, dependendo da igreja, que você se reúne com os demais irmãos no templo para buscar a Deus, para ouvir uma palavra, para orar, cultuar, né? Então, se você abrir mão de 1h30, 2 horas, vai que seja 3 horas, você gaste aí
uns 40 minutos da sua casa ou meia hora. Geralmente as igrejas são próximas das casas, né, das pessoas, dos membros. Então que você gaste aí meia hora para ir na igreja, meia hora para ir, meia hora para voltar, você vai ter 2 horas de culto a Deus e vai te sobrar ainda o resto do dia aqui na nossa igreja. Por exemplo, o culto é de manhã, e o culto sendo de manhã, então você tem, o culto acaba 11h30, meio-dia, ou mais tardar meio-dia, geralmente 11h30. Então a pessoa tem o resto do dia, do domingo, né, da tarde do domingo e a noite do domingo para fazer o que é. No sábado também, nós não temos culto no sábado, então a pessoa tem o sábado inteiro e tem mais da metade do domingo. Para um crente que entende o que é evangelho, que sabe o que é evangelho, ele sabe a importância do culto e ele faz questão de não perder culto, porque ele sabe que se ele parar de ir nos cultos, ele para uma semana, na outra semana ele tem um compromisso, na outra ele tem um passeio, na outra ele tem uma viagem, na outra ele tem um trabalho, daqui a pouco ele não vai mais na igreja. Ele se esfria espiritualmente e acaba desistindo. Então, a frequência em cultos nada mais é do que você está ali recebendo, você está indo para receber uma carga de força para você poder passar os demais dias. Quando você busca a Deus, você é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O mesmo salmista diz que mais vale um dia nos teus átrios, ó Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Então Davi sabia a importância de estar na presença de Deus. O crente, quando não vai aos cultos, quando ele não cultua a Deus, a tendência é ele esfriar, e depois que ele se esfria, vem a queda, e depois da queda vem o fracasso. Moisés está falando isso para pôr medo? Não. Eu estou tentando fazer você entender o porquê, né? Me perguntam, por que eu tenho que ir aos cultos? Para se fortalecer, buscar comunhão com Deus, buscar comunhão com o corpo, que é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo, ela representa o corpo de Cristo. Então você vai buscar comunhão com o corpo e com Deus. E isso acaba te fortalecendo. É interessante que na Vertical, nossa igreja tem algumas pessoas que às vezes ficam semanas, às vezes até meses sem aparecer. E quando aparece, ela ouve a mensagem e no fim do culto ela vem me dar um abraço e fala assim, nossa, eu precisava ouvir essa mensagem foi toda para mim. Então o legal de você ir aos cultos é que sempre vai ter uma mensagem para você. Às vezes aquelas perguntas que você faz, que você está guardando resposta, você tem essas respostas no culto. Isso é, vamos dizer assim, a parte que cabe a você no que diz respeito a ir aos cultos e ser fortalecido. Mas também tem o outro lado. Quando você entende o que é o cultuar a Deus, que é render a Ele, né, o agradecimento, graças por tudo que Ele faz na sua vida, é como se fosse um reconhecimento de que Deus é importante para você. Quando você vai aos cultos, você está dizendo a Deus, Deus, eu estou indo te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Um crente que não frequenta cultos, dificilmente é um crente grato, dificilmente é crente. Ele pode acreditar, é o que eu sempre falo. Acreditar em Jesus é uma coisa, agora acreditar e se relacionar com Ele é outra totalmente diferente. Você pode acreditar num ser e não ter comunhão com Ele. O acreditar de saber que Ele existe. Mas quando você acredita e se relaciona, isso faz toda a diferença na sua vida. Você precisa entender que o cultuar a Deus vai fortalecer a você e vai estar mandando uma mensagem para o mundo espiritual, para o universo, de que você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Toda vez que você vai ao culto, é como se você estivesse falando isso. Senhor, obrigado, eu sou grato. Ah, mas eu agradeço em casa. Não, você não agradece. Eu oro em casa. Dificilmente. Dificilmente as pessoas têm uma vida de oração em casa. Eu leio a Bíblia. A maior parte das pessoas que falam para mim que lê a Bíblia em casa, quando eu faço uma pergunta de algum versículo, elas não sabem responder. Então o culto te atualiza da Bíblia, te atualiza na oração, te atualiza na comunhão com Deus e te atualiza na tua importância, no teu valor perante o universo. O universo respeita quando você é íntimo de Deus. Então, você não é obrigado a ir em todos os cultos. Pastor, pode me chamar a atenção se eu não for ao culto? Ele pode me dar bronca? Não.
desnecessário. Né? Eu, às vezes, converso com os irmãos que se ausentam em cultos, se são meus íntimos, né, amigos íntimos, porque também tem, eu brinco com eles, falo assim, faz mais de um ano que você... Ele faltou uma semana, eu falo assim, faz mais de um ano que você não vem na igreja. Porque é amigo, é íntimo. Mas quando é aquele membro que só vem, assiste culto, vai embora, a gente quase não se fala, porque às vezes ele é encabulado, tem vergonha, é tímido, eu não cobro. Claro que às vezes a gente liga para saber se está precisando de alguma coisa, se está passando por alguma situação, algum problema, alguma dificuldade. O papel do pastor é esse mesmo, ligar. Mas ligar para dar bronca porque não vê o culto, isso não. Nos dias de hoje, principalmente, hoje os crentes não têm compromisso assim, eu sou dessa igreja. Né? Hoje é muito fácil mudar de igreja, é muito fácil trocar de igreja. É até um reflexo do evangelho que se vive hoje. Né? O evangelho que se vive hoje é um evangelho que tira o compromisso do crente ir à igreja, tira o compromisso do crente ter uma vida de oração, tira o compromisso do crente ser membro de uma igreja. O membro de uma igreja, ele sabe que é como se fosse membro de um corpo, um órgão, um braço que faz parte de um corpo. Esse braço não fica trocando de corpo. Né? Então, muitas pessoas, esse evangelho que as pessoas vivem hoje, é um evangelho totalmente que não gera compromisso. A pessoa não tem compromisso nenhum e ela vive bem. Ela vive bem, porque ela tem o trabalho, tem o salário, ela come, ela bebe, ela passeia. Então ela não sente falta de nada. E para ela está tudo bem. O evangelho de hoje não fala de comunhão e salvação, não fala de vida eterna. Então por isso que as pessoas hoje não veem tanta importância de irem à igreja. Se a pessoa não está preocupada com a vida eterna, com a salvação, ela vai se preocupar com o culto? Não. Então você que não sabia a importância de ir aos cultos, a importância é essa. Todo culto te aproxima mais de Deus. Se você olhar as religiões afro, né, o povo vai nas reuniões que tem. Quando tem reunião nos dias, né, de trabalho, eles vão. No catolicismo, o católico verdadeiro vai à missa. O budista, ele vai ao templo. Então, todas as religiões costumam ir aos seus locais de cultuar, para cultuar aos seus deuses. Nós que somos cristãos evangélicos ou cristãos católicos, né, temos que também dar a importância de estarmos no culto com os nossos irmãos. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e te guarde. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar. E aí, coloca a tua opinião. Você acha que é importante ir aos cultos? O que você pensa de um crente que não vai aos cultos? Ou o que você pensa daquele crente que vai em todos os cultos da semana? Tem igreja que tem culto todos os dias. E tem crente que vai à igreja todos os dias. O que você acha? Você acha legal? Você acha errado? Você acha certo? Você acha bacana? Você acha que isso é importante? Comenta aí. O seu comentário será muito importante para nós. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo programa.